orar todos com a paz do Senhor Jesus. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. Está escrito: E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciarei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel lhe disse: Como poderei ir? Se Saul ver isso, me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chamou Jessé para o sacrifício, e te mostrarei que haverás de fazer, e te ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez o que o Senhor falou, e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: Vens tu pacificamente ou em paz? E ele disse: Pacificamente eu vim para sacrificar ao Senhor e santificar-vos. Vim comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente é um ungido do Senhor, está diante dele. Podeis sentar. Quero dizer para os irmãos que Salmo 122 diz: Alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite de estar aqui. Estou muito feliz nessa noite de ver os irmãos aqui também, cultuando o Senhor. Um domingo esse maravilhoso, um domingo de bênção, um domingo de paz. Não poderíamos fechar o nosso domingo no melhor lugar a não ser aqui dentro da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu perguntei ao Senhor nessa noite o que Ele queria falar com a igreja, o que eu poderia passar para a igreja, como que eu poderia ser usado nessa noite para falar, primeiramente comigo e depois com a igreja. E Deus, Ele ministrou uma palavra no meu coração sobre esse texto, sobre esse livro. E esse livro que nós acabamos de ler, nós vamos falar sobre o reinado, sobre reis. Só que antes de eu falar o versículo que eu li, que todo mundo ouviu, que o próprio Deus ele vai falar para o profeta Samuel para ele parar de interceder por uma pessoa, por um rei Saul, e porque Deus já tinha o rejeitado. Só que o povo de Israel, ele começou muito tempos atrás, e todo mundo aqui conhece, todos nós conhecemos a história de José, tudo que José passou. José chegou no Egito, ali como escravo, e ali se tornou governador, e toda a sua família veio com ele também ali para o Egito, e ali fizeram morada, ali o povo cresceu. Mais ou menos chegou no Egito 70 pessoas, e saiu aproximadamente 3 milhões de pessoas. José chega com 70, o povo multiplica e sai aproximadamente 3 milhões de pessoas. Aqui eu já consigo ver que o povo de Deus ele cresce, independente da situação ou independente do lugar que ele esteja. O povo de Deus cresce. Glória. Só que o povo crescendo, Faraó vai se incomodar com aquilo e vai fazer que o povo vire escravo, porque o medo de Faraó era que o povo se virasse contra ele, que o povo de Deus se virasse. E realmente, se o povo se multiplicasse um pouco mais, na guerra o povo de Deus iria vencer. Ele iria vencer, porque a quantidade era maior. E dali Moisés começou a liderar o povo. Moisés liderou, Josué liderou. Chegou a época do juiz liderar o povo.
Só que chega um certo momento que o povo vai pedir um rei. O povo não quer mais ser julgado pelo sacerdote. O povo quer um rei para liderar. Então Deus ele vai conceder a oportunidade do povo de Israel ter um rei. E esse rei é Saul. Saul, ao contrário que algumas pessoas dizem, ele foi um bom rei. Ele começou o seu reinado muito bem. Enquanto Saul estava fazendo aquilo que era reto, aquilo que era bom diante dos olhos do Senhor, o seu reinado dava certo. Ele ganhava as guerras. Tudo que ele colocava a mão prosperava, as coisas andavam. Só que chega um determinado momento da vida de Saul que ele vai começar a desobedecer Deus. E quando ele começa a desobedecer Deus, as coisas começam a dar errado. As coisas não vão muito bem. E Deus ele vai avisando para não fazer, e ele continua fazendo. E as coisas vão dando errado. E às vezes na minha vida e na sua vida, eu já quero começar a fazer uma aplicação dentro do texto. É que enquanto nós estamos obedecendo a Deus, enquanto nós estamos no caminho de Deus, as coisas começam a dar certo, começam a fluir. E às vezes, do nada, as coisas começam a dar errado, começam a piorar. E talvez nós mesmos se perguntem o que está acontecendo comigo. Por que eu estou passando por isso? Isso seria um sinal ou seria um alerta para que nós olhássemos para trás e vêssemos se o nosso caminho está de acordo com o caminho de Deus. Então, quando as coisas derem errado, quando a porta se fechar, ou mesmo as coisas que você está planejando não der certo, verifica se você realmente está fazendo aquilo que Deus quer, se você realmente está no caminho de Deus, se realmente você está na vontade de Deus. Então Saul, ele fica desobediente, e Deus não trabalha com ninguém desobediente. Deus não trabalha com a desobediência. Deus ele trabalha com o seu servo obediente. Porque não tem como uma pessoa servir a dois senhores. Não tem como nós servirmos a dois deuses. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o diabo. E Saul, ele vai desobedecer e vai começar a fazer aquilo que o seu coração achava que era certo. Ele vai ver com teus olhos algumas coisas, vai apanhar para si e vai achar que aquilo era certo. Quantas vezes eu tentei agir com a minha própria mente ou com a minha própria lógica e eu acabei quebrando a cara. Às vezes nem tudo que está dando certo Deus está no meio. Nem tudo que você acha que é bom Deus está no meio. Só que o povo precisa de um rei justo, um rei que esteja do lado de Deus. E de tanto Saul fazer as coisas erradas e desobedecer Deus ele vai rejeitar Saul. Deus ele vai rejeitar Saul para o seu reinado. Deus não quer mais que Saul reine. Aí é onde entra o texto que eu comecei a ler. Porque o profeta Samuel, muito chegado a Saul, ele vai clamar, ele vai interceder para que Deus venha dar uma segunda oportunidade. Mas Deus vai olhar e falar assim: ó, chega, não quero mais. Para liderar e para estar no meu reinado, esse não dá mais. Então você vai agora ungir o novo rei. Pega ali o seu chifre, enche de azeite, vai à casa de Jessé, porque ali eu vou te mostrar um novo rei. Essa história a gente já conhece, nós já ouvimos, sabemos que esse rei é Davi. Sabemos que é Davi. Só que quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um rei, ele chega lá e ele para de frente alguns filhos de Jessé, e ele vai olhar com seus olhos, vai fazer o seu pré-julgamento,
e vai achar que o rei é aquele mais formoso, é aquele mais belo, é aquele mais forte. Só que Deus vai falar assim: ainda não é esse, não é esse. E o Samuel talvez fica meio indignado, porque ele faz a primeira vez com o primeiro filho, não é. Faz a segunda vez com o segundo filho, não é. Faz a terceira vez e não é. E se passa ali 7 filhos, Samuel tentando achar o novo rei, não é. Aí o profeta vai entender o que Deus vai falar para ele, que ó, Samuel, você está vendo o que está de fora, mas eu vejo o que está de dentro. Eu vejo o que está dentro. Eu olho para algumas pessoas aqui e vejo uma aparência muito bonita. Olho o que está de fora, mas Deus, Ele olha o que está dentro de você. Talvez se eu fosse julgar alguma causa, talvez eu ia olhar por fora, eu ia falar: você não está pronto para isso, você não está pronto para aquilo. Mas Deus, Ele olha para dentro de você e Ele consegue enxergar o potencial que o homem não vê. Deus, Ele olha para dentro de você e fala assim: ó, você vai ser um empresário, você vai ter uma casa boa, você vai ser um dono de supermercado, você vai ser um advogado. E as pessoas olham muitas vezes e falam assim: ó, para aquele dali não tem mais jeito. Ele não pode ser isso, ele não tem condição de ser isso. Só que eu costumo dizer que Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. E Deus nessa noite já ministrou dentro do meu coração que tem pessoas aqui dentro que tem potencial. Tem pessoas aqui dentro, tem pessoas que estão me ouvindo, que vai me ouvir, que as pessoas olham, pastor André, e falam assim: não tem potencial, não tem capacidade. Mas quem é o homem para dizer que você não pode? Quem é o homem para dizer que você não é capaz? Nós nascemos nu, nascemos sem saber falar, e hoje nós andamos, nós falamos. Deus, Ele deu uma capacidade imensa, que o dia que nós descobrir o potencial que nós temos, ninguém nunca mais nos segura, ninguém nos para. E por isso que muitas das vezes as pessoas não querem que vocês ou que eu conheça a verdade. Não tem quando o texto diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É porque quando você conhecer a verdadeira essência, quando você conhecer o teu verdadeiro Deus, você será liberto. De uma vez por todas você será liberto. Então o profeta vai passar os 7 filhos, não é? Vai mandar chamar Davi para no parto. Davi vem, e Davi é ungido a rei. Só que ele é ungido a rei na presença de todos os seus irmãos. Ele estava escondido lá no pasto, cuidando das ovelhas malhadas, mas quando ele é exaltado, é na frente dos seus irmãos. Quando Deus, Ele for fazer algo na tua vida, não se preocupa, porque pessoas vão ver, pessoas vão saber que Deus é Deus na tua vida, porque não vai ser escondido, não. Deus vai fazer um milagre na presença dos teus irmãos. É para que Ele veja que você não está esquecido, que Deus está olhando para mim e está olhando para você nessa noite. Só que eu já vou correr com o texto, porque o que eu quero falar para você nessa noite, ou o tema que talvez eu daria essa mensagem, é desafiando o meu gigante. Desafiando o meu gigante. Que é isso, Senhor? Eu não entendi, mas você vai entender que Davi, ele é ungido rei, aproximadamente ali até os seus 15 anos, ele é ungido rei, só que ele não vai exercer a função de rei, porque ele ainda precisa ser preparado e passar pelo processo para chegar na hora dele exercer a função. E Deus fala comigo e fala com você que Ele já entregou algo na tua mão, e talvez mesmo que você não consiga ver,
mas na hora certa isso vai chegar. Glória a Deus. Na hora certa, esse posicionamento ou essa posição que Deus quer te entregar, ela vai chegar. Ah, mas eu já recebi a promessa que vai chegar. Vai, a promessa já foi lançada na tua vida. Só que no livro de Eclesiastes diz que existe um tempo para todas as coisas. Ou no subtópico vai dizer que existe um tempo determinado para todo o propósito do céu. Tudo que é do céu, irmão, tem um tempo determinado. O meu tempo é agora. Eu quero isso agora. Eu vou fazer agora. Se não me dá, não vou. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é na hora certa. O meu tempo é na necessidade. O tempo de Deus é na hora certa. Deus, ele sabe a hora que vai te abençoar. Davi é ungido a rei. Passa-se algum tempo. Saul ainda está na posição, ainda está no posicionamento de rei. Ele tem posição de rei, mas ele não tem posicionamento de rei. Davi está lá no pasto cuidando das ovelhas. Davi não tem posição de rei, mas ele tem posicionamento. Silvio, deu um bug na minha cabeça. Tem duas diferenças entre posição e posicionamento. A posição é cargo, posicionamento é exercer o cargo. Posição é eu ter cargo, posicionamento é eu exercer. Tem algumas pessoas que têm cargo, mas não exercem seu cargo. E tem pessoas que não têm cargo, mas ela exerce, ela está posicionado. Então Davi estava posicionado aonde Deus queria, e Saul só tinha a posição que foi dada para ele. O mais importante não é nós termos cargo, o mais importante é a gente estar posicionado aonde Deus quer. Só que ali agora, o povo de Israel vai ser afrontado por um exército chamado Filisteu. Filisteu era um dos inimigos do povo de Deus. Israel de um lado e Filisteu de outro. Só que ele estava num vale. Aqui é pouco lugar que você vê vale. Mas o povo de Israel estava no morro, e o povo do Filisteu estava no outro morro, e embaixo estava um vale, o vale de Elá. Estava ali o vale. Só que tinha um dos filisteus que afrontava Davi, que afrontava o povo de Deus. Um dos filisteus, ele vai afrontar, que é chamado Golias. Todos nós conhecemos essa história. Só que Golias desce para o vale e vai bater no peito e dizer que não tinha ninguém do exército de Deus para enfrentar ele. E ele vai fazer uma proposta com o povo de Deus: olha, se tiver um só de vocês que puder vir aqui e pelejar comigo, aquele que vencer sai vitorioso. E é onde que eu quero começar a ministrar nessa noite. Quantas vezes na minha e na sua vida nós somos afrontados pelo nosso inimigo? Quantas vezes nós somos afrontados pelo nosso inimigo? E o que nós fazemos quando o nosso inimigo nos afronta? Eu sei quais são os meus inimigos. Eu sei o que tem me afrontado. Você sabe aquilo que tem te afrontado. Talvez o que tem te afrontado é uma porta fechada. Talvez o que tem te afrontado é a enfermidade. Talvez o que tem te afrontado é um problema no seu casamento. Talvez o que tem te afrontado é um problema espiritual. Só que você está vendo o teu inimigo te afrontando, e o que você está fazendo? Porque o povo de Israel estava de um lado e o inimigo de outro, e o Golias, que era o mais forte de todos eles, estava ali afrontando o povo de Deus, humilhando. E o que o povo de Deus estava fazendo? Com medo, tremendo de medo. A Bíblia diz que eles tremiam de medo, porque Golias, ele era muito alto, era muito forte. A voz de Golias dava medo.
O problema era gigante. Só que o povo acabou esquecendo que do lado dele estava Deus. Era o povo de Deus. Estava ali. Ué, mas o povo de Deus sente medo? Sente. O povo de Deus para. Mas por quê? Porque está vendo o gigante desafiar e está ficando calado. Está vendo o gigante batendo na tua porta, dizendo que você não vai conseguir, e você fica calado. Agora chegou a hora de Davi aparecer na história. Davi, ele desce para trazer pão e queijo para os seus irmãos. E no momento que ele está descendo para o vale, que ele está descendo, ele escuta alguém comentar: ó, o cara que matar o filisteu vai ter uma parte da riqueza e vai casar com a filha do rei. Ele para, começa a ouvir aquilo ali e pergunta: o que darás para o homem que matar o filisteu? Davi agora vai ver uma oportunidade muito grande de mudar de vida, pastor André. Ele vai ver uma oportunidade muito grande de mudar de vida. Por quê? Desafiar o teu gigante te promove bênção. Quem desafia o gigante, quem não corre do problema, quem enfrenta, quem não para, recebe vitória. Vou repetir porque você não entendeu. Davi entende que se ele enfrentar o gigante, ele vai receber riqueza, ele vai receber parte da herança do rei e vai casar com a filha do rei, que é uma moça muito linda. Então ele entende: eu não posso ver um gigante me desafiando o povo de Deus e eu ficar parado. E Deus ainda está me oferecendo vitória. E o que vai mexer comigo, que além da vitória, pastor André, ele vai falar assim: quem é esse? Quem é esse para desafiar o exército do Deus vivo? Davi, ele conhecia o poder do seu Deus. Davi, ele vai olhar para um monte de calça frouxa que estava lá, um monte de covarde, que dizia que servia a Deus, mas na hora que o gigante se levanta, para no meio do caminho. Davi, ele vai se posicionar. Davi não era guerreiro. Davi era pastor de ovelha. Ele não tinha posição, mas ele tinha posicionamento diante de Deus. Talvez você: mas eu não tenho cargo, mas eu não me acho que eu consigo. Mas quem te capacita nessa noite é Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem vai com você desafiar o gigante é Deus. Você lembra quando Davi desce no vale e o gigante vai olhar para ele: quem é você? Davi olha para ele e fala assim: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. E Davi: eu vou contra ti no nome de Deus vivo de Israel. Aleluia. Glória. Deus fala comigo nessa noite. Tem gigante que não vai precisar eu usar a minha arma para derrotar ele. Não vai precisar usar a minha arma para me derrotar os gigantes. Não é com a minha força, não é com a sua força, mas é no nome do Deus vivo de Israel. É no nome de Jesus que você vai conseguir derrotar esse gigante. É no nome de Jesus que você vai conseguir vencer essa peleja. É no nome de Jesus que você vai conseguir sair dessa situação. Quando você decide enfrentar esse gigante, quando você decide, Deus, ele desce e ele se manifesta através de você. E quando tem lá uma porção de gente parada, tremendo de medo,
você hoje entrou aqui dentro. Eu vou lá, Senhor, porque eu sei é só com a sua ajuda que eu posso derrotar esse gigante. Talvez é o desânimo, talvez é o cansaço, talvez é o vício, talvez é o impossível que não acontece. Mas hoje você entrou aqui dentro porque você sabe que o Deus do impossível está aqui nessa noite para ajudar eu e você a derrotar o nosso gigante. Mas é preciso que eu e você não ficamos parados. É preciso que nessa noite nós desafiamos o nosso gigante. Porque Davi, ele não tinha estatura, ele era de baixa estatura, mas ele era grande por dentro. Talvez alguém te olhe para você e fale que você é fraco demais, que você é pequeno demais. Mas Deus olha para dentro de você e vê um rei. Porque muitos olhavam para Davi e viam um pastor de ovelha, mas Deus olhava e via um rei. Glória a Deus. Talvez muitos olhem para você e falem assim: aquele dali é um bebunha, aquele dali não presta. Mas Deus, ele olha para você e vê o homem de Deus. Deus, ele vê um pastor dentro de você. Deus, ele vê uma missionária. Deus, ele vê você grande. E Davi vai até o rei e vai dizer: eu vou. Já que ninguém quer ir, eu vou. Mas quem é você? Quem é você, rapaz, para enfrentar o gigante? Quem é você? Davi fala assim: você me conhece por fora, mas eu já matei urso, eu já matei leão, eu já enfrentei guerra que você não enfrentou. Quantas das vezes, quantos leão e quantos ursos você já matou para estar aqui nessa noite hoje? Quantas barreiras você enfrentou para estar de pé? Então quem é o nosso inimigo para dizer que nós não somos capazes? Quem é o nosso inimigo para dizer que nós não vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá. Então Saul tenta colocar armadura em Davi. Davi não se encaixa direito naquela armadura. Creio eu, porque se Davi fosse com aquela armadura, a glória seria de Saul, porque a armadura seria de Saul. Davi desce o vale. No vale de Elá tem um rio, e ele cata algumas pedrinhas, bota um sofó e corre em direção ao gigante. E o gigante vai tentar zombar de Davi. Por acaso eu sou um cão para você vir para mim com pau e pedras? O gigante queria que Davi usasse espada, escudo, e Davi está com 5 pedrinhas. O improvável vai acontecer na vida de Davi. Talvez você não tenha recurso, talvez você não tenha nem força para desafiar esse gigante, porque é muito fácil eu olhar de fora e eu falar para você até o teu gigante, mas só você sabe quantas vezes você teve que tentou e o teu gigante derrotou. Quantas vezes, pastor André, o meu gigante me derrotou, porque eu não busquei recurso. Eu não busquei recurso para derrotar o meu gigante. Eu achava que eu sozinho iria conseguir. E sem Deus, o nosso gigante vai nos derrotar toda hora. Se nós não tivermos a estratégia de Deus, o nosso gigante vai nos derrotar. E Davi vai em direção ao gigante, pega sua funda, bota a pedra, taca,
derruba o gigante. E por muito tempo eu achei que o que matou o gigante foi a pedra. Por muito tempo eu escutava a história e falava assim: a pedra matou o gigante, Davi matou o gigante com a pedra. Mas eu estava errado, porque a pedra que Davi tacou não matou o gigante. Silvio, eu nunca ouvi isso, você vai falar agora. A pedra simplesmente derrubou o gigante, meu senhor. Só que Davi pega a própria espada do gigante e corta-lhe a cabeça. Eu falei: Senhor, que coisa linda, eu lutar com o meu gigante com a própria arma dele, eu matar o meu gigante com a própria arma dele. Deus dando estratégia para Davi, dizendo: Davi, a estratégia é você usar a própria arma do gigante para derrotar ele. E muitas das vezes Deus te dá estratégia. Deus te dá estratégia para que nós derrotamos o nosso gigante. Eu não sei o que você falou com o Senhor nessa noite, mas eu sei de uma coisa: que esse gigante que está de pé diante de você, esse gigante que está machucando você, esse gigante que está afrontando você, o nosso Deus, Ele é vivo, e Ele está aqui nesta noite te dando estratégia para você derrotar esse gigante. Deus, Ele vai te dar estratégia, porque a capacidade Ele já te deu. Porque nessa noite o que você veio fazer aqui, você vai levar para casa. Você vai sair daqui hoje capacitado, vai sair daqui hoje com as pedras, você vai sair daqui hoje com a estratégia de derrotar esse gigante. Talvez até hoje você fugiu dele. Eu vou fugir. E às vezes fugir não resolve o problema. Fugir do problema não resolve ele. O que resolve é você enfrentar ele. Mas talvez você só não enfrentou o gigante ainda porque você não estava fazendo aquilo que Deus queria que você fizesse. O momento que nós temos a certeza que Deus está conosco, nenhum gigante fica de pé diante de nós. Nenhum gigante vai ficar de pé diante de você quando você está no caminho certo, quando você está buscando a Deus. O gigante, ele vai sempre aparecer, ele não vai sumir. Você vai matar um, vai levantar outro. Você vai matar um, vai levantar outro. Até a volta de Jesus, os gigantes vão se levantar em nossa vida. Mas como que eu e você vamos se comportar diante disso? Estava falando hoje para o pastor André isso. O gigante se levantou, eu não vou no culto. A porta fechou e eu não vou no culto. Quantas vezes nós vamos se deixar se levar pelo gigante? O gigante ganhando espaço em nossas vidas e nós ficando parados. Se a gente vir para a igreja, vai ter gigante. Se a gente não vir, vai continuar tendo gigante do mesmo jeito. Só que o diferencial é que quando nós entramos aqui dentro, nós saímos com a estratégia e com as armas certas para derrubar o nosso gigante. Eu não sei qual é o teu gigante, mas eu sei que quando você passar a desafiar o seu gigante com as armas certas, ele cai por terra. Talvez ele já está caindo hoje na tua vida. Talvez tudo aquilo que te atrapalhava de você ficar de pé está caindo por terra nessa noite. Você vai sair daqui hoje com a estratégia e com as armas certas para você derrotar esse gigante na sua vida.
Que você nessa noite fique com essa palavra. O que Deus colocou no meu coração foi isso. Que nós não devemos recuar. Não devemos recuar. Porque enquanto nós recuamos, o nosso gigante vai ganhando espaço. E quando ele vai ganhando espaço, ele vai se crescendo. Quanto mais ele cresce, mais difícil fica para me derrotar ele. Mais difícil vai ficando de eu derrotar o gigante. Porque ele está gritando e eu estou andando para trás. Ele está andando para frente e eu estou recuando. E quem tem que recuar nessa noite é o inimigo das nossas vidas. Nós temos que andar para frente, nós temos que seguir o alvo que é Jesus. Nós não podemos recuar. Às vezes é preciso nos calar, sim, mas buscar Deus, a direção certa, para que o nosso problema, o nosso gigante seja derrotado. Como eu disse, eu tentei por diversas vezes resolver as coisas sozinho, e 100% das vezes eu quebrei a cara. A partir do momento que eu falei: Senhor, eu não consigo, sozinho eu não vou conseguir. O meu gigante parece ser muito grande quando eu estou sozinho. Quando eu estou com Deus, ele é muito pequeno. Porque o meu Deus é maior. Porque o seu Deus é maior. Então nessa noite saia daqui sabendo que o nosso Deus é maior do que o nosso gigante. Que Deus abençoe a sua vida assim com a sua comunidade, em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.